No coração opulento do palácio de Zahran, o sheik Rashad Al-Khoury, conhecido por sua frieza implacável nos negócios e no amor, estava prestes a descobrir que o silêncio das paredes escondia mais do que segredos. Seus olhos, frios como diamantes lapidados, fixavam a vastidão do salão dourado, sem perceber que aquele dia guardaria uma reviravolta que quebraria sua couraça de absoluto poder. O brilho intenso do ouro ornando cada detalhe decorativo refletia a luz das lâmpadas de âmbar, enquanto as sedas finas pendiam dos tepos altos, embaladas por uma brisa cálida que trazia o aroma inebriante de incenso e especiarias distantes. O silêncio profundo do deserto ao redor parecia engolir o palácio, isolando o sheik em sua fortaleza de luxo e solidão. Ali, cercado por riquezas incontáveis, Rashad vivia uma existência vazia, governando tudo com mão de ferro, mas incapaz de tocar qualquer emoção verdadeira. Na penumbra discreta dos corredores, Layla, a serva de semblante calmo e passos silenciosos, manuseava cuidadosamente um jarro de porcelana. Os olhos baixos, porém atentos, escondiam um mar de mistérios. Apesar da posição humilde e do uniforme simples, havia nela uma aura que ninguém no palácio ousava decifrar. Ela era uma sombra constante na vida do sheik, invisível e submissa, até então. Mas naquela tarde, o destino começou a desfiar sua trama. Rashad caminhava distraído pelo corredor principal quando inadvertidamente ouviu sua serva. As palavras que saíram de seus lábios não eram o árabe habitual dos súditos do palácio, mas uma cadência diferente, exótica, um idioma raro e melodioso que jagunços e nobres dali jamais imaginariam ouvir. Intrigado, ele parou, os olhos estreitando-se numa mistura de surpresa e desdém. Layla, sem perceber a presença do sheik, continuava. O idioma mudou várias vezes, e a cada nova língua pronunciada, ela parecia libertar pequenos fragmentos de um passado guardado a 7 chaves. Rashad, acostumado a julgar pelo que via, sentiu seu mundo interno estremecer. Como essa simples serva poderia carregar em si tal poder? Quando ela finalmente advertiu o olhar cortante do sheik, seu corpo permaneceu firme, as mãos levemente trêmulas, mas o silêncio sólido. Rashad aproximou-se lentamente, sua voz baixa tingida de ironia. Falar 9 idiomas? Você brinca? Quem te ensinou a essa altura distante do mundo dos poderosos? Layla ergueu a cabeça, o olhar firme contra a arrogância habitual do sheik. Não escolhi quem fui, somente aprendi a sobreviver, respondeu, sua voz suave, mas carregada de determinação. O choque inicial no olhar de Rashad logo deu lugar a uma fascinação relutante. Cada palavra que ela proferia carregava histórias não contadas, culturas invisíveis e segredos que ameaçavam desmontar a rigidez do palácio. Porém, o verdadeiro baque veio nesse instante, quando um dos idiomas revelados por Layla evocou uma palavra que Rashad reconheceu, mas nunca imaginara ouvir naquele cenário. Uma palavra íntima ao seu passado, uma memória que poderia derrubar seu império e rebaixar seu orgulho impiedoso. O sheik ficou imóvel, o coração martelando sob a armadura de sua pose impenetrável. A serva, silenciosa, agora despida de qualquer mascaramento, era muito mais do que aparentava. E ele sabia,
Aquela revelação marcaria o início de uma tormenta que nem todo ouro poderia conter. E antes que o próximo mistério deste palácio seja revelado, não deixe de fazer parte da nossa caravana de histórias. Deixe seu like se esta reação do Sheik bilionário já te surpreendeu. Conte nos comentários qual dos idiomas da serva você acha que guarda o segredo mais perigoso? Sua paixão por esses dramas é a força que nos guia. Obrigado por estar conosco. O silêncio da imponente sala do trono parecia respirar com uma carga elétrica invisível. Rashad permaneceu imóvel, os dedos taciturnos pousados na alvura do mármore frio, enquanto as palavras que escaparam da serva ecoavam em sua mente como trovões distantes. Aquelas sílabas exóticas não eram apenas sons soltos, mas chaves que destrancavam portais escondidos em sua memória. Um passado que ele fingiu esquecer, um segredo que jurou enterrar sob as areias eternas do deserto. Layla o encarava firme, a respiração controlada, a coluna ereta. A mesma serva que por dias ouvira ordens, intervenções ríspidas e olhares impiedosos, agora se erguia diante do sheik bilionário como uma muralha impenetrável. O brilho nos olhos dela não pedia permissão nem piedade, apenas respeito. E naquele momento, Rashad percebeu o quanto subestimara aquela mulher silenciosa. "Você sabe o que significa essa palavra?" murmurou ele, a voz carregada de uma mistura amarga de surpresa e agressividade velada. A palavra feita de vogais prolongadas e consoantes raras parecia ressurgir das sombras daquele palácio, congelando o ar entre eles. Layla não desvia o olhar. "Significa prisão", respondeu simplesmente, a dureza na voz quase imperceptível. "Mas não uma prisão esquecida. Aquela de que você tentou fugir, Sheik." A densidade do ar ficou quase palpável. Rashad afastou-se alguns passos. Tentava conter a tempestade que se formava dentro do peito. Nunca esperou que alguém, muito menos uma serva, tocasse aquele fio invisível que mantinha a sua vida unicamente atrelada ao poder e ao controle absoluto. Aquela palavra havia escancarado uma ferida antiga, um passado de sombras que ele tentava apagar com ouro e aço. Ele virou o corpo, o tecido pesado da túnica real deslizava como uma barreira entre ele e os fantasmas de uma juventude marcada pelo medo e pela humilhação. "Você não entende nada da vida que eu construí", falou com amargura contida. "Aqui no palácio tudo tem preço e tudo é comprado, menos os segredos. E você, Layla, devia saber disso." Por um instante a serva piscou, mas sua voz manteve-se ressonante. "É por isso que aprendi a falar tantas línguas, porque uma palavra pode ser prisão e também libertação." Ela deu um passo à frente, reduzindo a distância com o príncipe de um império que parecia inquebrável. "Eu não sou o que acreditam. Nem você." O olhar de Rashad não mais era apenas o de um homem que comandava com frieza. Tornara-se de alguém cuja armadura emocional começava a rachar, revelando uma humanidade pútrida e potente ao mesmo tempo. A serva tornava-se agora a protagonista involuntária de um enigma, que o desafiava a descer do pedestal para encarar suas próprias prisões. No entanto, algo mais rastejava naquele silêncio. Era mais do que a revelação daquela palavra truncada por línguas que traziam memórias de outros mundos. Um detalhe que Rashad captara apenas pela inflexão na voz de Layla. Um tom que só quem viveu o medo da traição reconheceria. Uma sombra de dor antiga. "Você nunca perguntou sobre mim, Sheik. Mas suas perguntas não são bem-vindas, porque elas despertariam tempestades." Ela desviou o olhar por um instante,
a máscara de serenidade se quebrando silenciosamente. Fui enviada ao seu palácio por um motivo, não por acaso. A revelação suspensa entre eles era uma bomba prestes a explodir. Rashad sentiu o peso de inúmeras vozes imaginárias nas paredes douradas, guardiãs do seu império, resistindo à fissura que aquela serva provocava. Mas ele não podia voltar atrás agora. Afastou-se mais uma vez, os passos ecoando no salão. Motivo? O que você quer de mim, Layla? E quem, afinal, é você de verdade? A arrogância na voz misturava-se a uma necessidade que ele tentava negar, a urgência de respostas que ameaçavam tudo o que construíra. Layla permaneceu parada, o rosto iluminado pela luz tênue que entrava pelas janelas arqueadas. Eu sou uma promessa, ou uma ameaça. Depende do caminho que escolher. Mas antes que decida seu futuro, precisa ouvir toda a história. Ela parou, quase sussurrando. Você está pronto para encarar o passado que destruiu seu coração? Ou vai continuar fugindo, atrás do ouro e do poder, até que eles também te abandonem? Por um momento, prisões e tronos pareceram ter o mesmo peso para Rashad. Ele sabia que o embate ali não era apenas contra Layla, mas contra a voz interior que silenciosamente clamava por uma mudança que ele temia. O sheik bilionário, senhor do deserto e da riqueza, estava diante de sua maior provação: enfrentar a verdade que ameaçava desmontar não apenas o império, mas ele próprio. No corredor que levava aos aposentos reais, as sombras dançavam ao sabor da brisa que entrava. Lá, uma figura inesperada surgiu da penumbra. Hamid Al-Faris, o conselheiro mais antigo do sheik, com uma expressão tão grave quanto uma sentença. Seus olhos carregavam segredos que Rashad tentava ignorar, mas que agora, diante daquele encontro inesperado, não poderiam mais ser enterrados. Meu senhor, tempo é luxo que não temos, disse Hamid, a voz pesada. O passado que você teme está mais perto do que imagina. Layla não veio sozinha. Rashad sentiu uma pontada indelével no peito. Suas mãos travaram no próprio peito por um breve instante. A couraça começava a ceder. Enquanto o sol começava a se pôr por trás das dunas, derramando tons de sangue e ouro, ela soube, naquele olhar, que a tempestade apenas começava a rugir, e que para ele não havia refúgio possível. Dentro do silêncio cortante do palácio, uma promessa amarga se formava. Não mais segredos, não mais fugas. Layla guardava o coração do impiedoso sheik bilionário em suas mãos, pronto para ser destruído ou salvo. Mas antes que a noite chegasse, um sussurro frio percorreu os corredores. Um aviso. Alguém, em silêncio absoluto, puxara o primeiro fio do manto que protegia Rashad. E aquela ligação obscura poderia ser fatal para ambos. Aos olhos de Rashad, a serva não era mais uma sombra. Tornara-se um enigma perigoso e uma faísca de esperança proibida. E assim, no limiar do crepúsculo, Rashad compreendeu que nada seria como antes, nem mesmo ele. A noite caiu sobre o palácio de Zahran como um manto pesado, envolvendo cada sala, cada corredor, em sombras que pareciam bisbilhotar segredos proibidos. Rashad permaneceu parado na vastidão do salão dourado, os músculos tensos, os olhos penetrando a escuridão, como se buscassem uma resposta entre as sombras que Layla provocava em sua alma. A palavra prisão ecoava retumbante em sua mente, cada sílaba carregada de significados enterrados sob camadas de orgulho, medo e arrependimento. A serva que até então fora invisível,
Um simples movimento na rotina implacável do palácio agora despertava nele uma tempestade de emoções que nunca soubera decifrar. Layla avançou sem hesitar, os pés descalços pousando com uma leveza quase reverente sobre os tapetes ricos que cobriam o piso. Sua voz, agora firme, parecia cortar a tensão no ar como um punhal afiado. Você quer saber quem eu sou? Não sou produto do acaso, Sheik. Fui forjada nas sombras que você tentou apagar, moldada pelo mesmo deserto que árido guarda os seus segredos mais cruéis. Rashad sentiu um nó se formar na garganta. Por instantes, o olhar morto e cortante disfarçou uma vulnerabilidade inédita. Uma fissura na armadura que o mundo conhecia como inabalável. Por que veio até mim? O que deseja além de perturbar a ordem que construí com tanto sangue e suor? O silêncio foi sublime, carregado. A serva baixou os olhos por um instante, respirou fundo e ergueu a face com determinação que beirava a coragem cega. Não vim para destruir, mas para lembrar, para abrir as portas que você fechou com medo. Vim para lhe mostrar que alguns elos, embora feridos, nunca se rompem totalmente. As palavras dançaram no ar, insinuando significados ocultos. Rashad deu meia volta, afastando-se lentamente, as passadas firmes martelando o mármore com a pungência de um guerreiro que busca conter a própria tormenta. Porém, Layla não recuou. A distância entre eles encurtou. Embora fosse invisível para qualquer observador, parecia um abismo para eles. Adentrando o corredor que ligava a ala privativa do Sheik, Rashad sentiu o calor sufocante do deserto invadir a fortaleza gelada que construíra em seu coração. Cada passo ecoava como uma provocação silenciosa. Cada palavra não dita pesava como um segredo ameaçador. Foi então que a voz grave de Hamid al-Faris cortou o veludo da noite. O conselheiro mais velho aproximou-se com a gravidade de um arauto. Da desgraça, seus olhos lançando fagulhas de uma história longamente enterrada. Meu senhor, o tempo que insiste em ganhar não é um amigo. Layla não veio sozinha. E o passado que desafia seu poder já está às portas do palácio. O choque atravessou Rashad como um raio que fulmina uma árvore seca. As mãos do Sheik cerraram-se em punhos junto ao corpo, comprometidas a manter sob controle o turbilhão que ameaçava expor suas emoções mais sombrias. Foi nesse instante que o aroma intenso de jasmim e incenso se enroscou em suas narinas, misturando-se ao som distante das fontes que borbulhavam como um sussurro de esperança. Layla permaneceu parada, imóvel, equilibrando-se entre fragilidade e força. Ele voltou-se devagar, fitando aqueles olhos negros profundos que antes ele desprezara como insignificantes. A mesma aquelas que agora lhe desvendavam segredos afiados e fantasmas que ele escolhera não encarar. Promessa ou ameaça? Murmurou Rashad, com a voz rouca de quem luta para manter o comando. Diga claramente o que quer. O que espera de mim, Layla? Ela avançou um passo, o olhar cravando-se no dele, impetuoso e sereno ao mesmo tempo. Espero que você enxergue além do ouro e do poder, que aceite o que resiste dentro de si, a dor que finge esquecer, o homem que teme mostrar. Cada palavra era um derradeiro puxão na corda invisível que sustentava o orgulho do sheik bilionário. Por trás daquele rosto vitorioso, havia cicatrizes que nenhuma riqueza poderia esconder. Não lhe prometo misericórdia, mas lhe ofereço a verdade. Continuou ela, a voz agora um sussurro que reverberava nos ossos do palácio. Essa verdade que você enterrou não pode mais ser confinada. Por trás da máscara impenetrável de Rashad, uma chama de
O conflito queimava com força crescente. Ele sempre dominara sua vida por meio do controle das riquezas, das lealdades, das próprias emoções. Agora, enfrentava uma batalha que nenhuma fortaleza poderia conter. Na penumbra do corredor, o som dos passos de Hamid afastou-se como um presságio sombrio. O conselheiro deixava para trás o peso de um conselho não solicitado, enquanto Rashad lutava para recompor a imagem de soberano impassível. Mas Layla sabia. Naquele exato momento, ela não era mais a serva invisível. Era a guardiã de um segredo que poderia reinar ou destruir. O sheik lentamente estendeu a mão, não em gesto de comando, mas quase como um pedido silencioso. O olhar dela hesitou, ainda firme, e então a mão dele recuou, como se tocasse algo já partido. Ele tampouco pôde evitar que aquela tênue centelha de esperança invadisse seu peito, silenciosa e perigosa como um fogo adormecido. E enquanto o relógio dourado do palácio marcava as horas, uma voz sussurrada deslizou pelos corredores invisíveis. Eles sabem. O passado não é mais passado. Está vindo e traz nomes que até o sheik bilionário temia pronunciar. A respiração de Rashad ficou presa. Em seus olhos, o deserto ardente pelo lado de fora parecia refletir a luta interna entre o homem e o monstro forjado pela vida. No silêncio do palácio, entre as altas colunas desenhadas em arabescos, uma nova tempestade se formava, mas desta vez seria impossível fugir da promessa de seu coração ou do perigo que Layla carregava. E no limiar de um destino que ameaçava consumi-lo, Rashad entendeu que a verdadeira prisão não estava feita de areia e ouro, mas das escolhas que estava prestes a enfrentar. O crepúsculo lançava tons dourados e carmesim sobre os vitrais do palácio, enquanto Rashad sentia o peso daquele encontro gravar-se em suas veias como um veneno doce e corrosivo. Cada palavra que Layla pronunciava, rompendo o silêncio ancestral, parecia abalroar não apenas seu reinado, mas as entranhas de sua alma cansada. Ele se afastou do corredor estreito, mas o convite silencioso nos olhos da serva o deteve como uma corrente invisível. O sussurro quente do deserto fazia vibrar as cortinas de seda que cercavam os aposentos reais, enquanto o ar perfumado de jasmim e sândalo se misturava com a tensão quase palpável no ambiente. Promessa, ameaça, talvez ambos, murmurou Rashad, a voz rouca e pouco familiar, quebrando o silêncio denso que os envolvia. Algo na serenidade dela desafiava o império de gelo que ele construíra ao longo dos anos. Um lampejo de incredulidade atravessou o olhar do sheik bilionário, seguido de uma sombra de dúvida que lentamente o consumia. Layla cruzou os braços firme, enquanto a luz oscilava sobre suas feições serenas e quietas. Você nunca perguntou por mim, Rashad. Por que deveria? Eu era invisível, um simples detalhe sem rosto entre os sussurros do palácio. Mas aquilo que você não viu sempre esteve guardado nas sombras. Aquelas palavras cortavam mais fundo que qualquer adaga. Ele que governava com mãos firmes e decisões calculadas. Agora sentiu o chão tremer sob seus pés, dominado por uma tempestade que jamais imaginara enfrentar dentro das paredes douradas de Zahran. E este conselheiro seu, Hamid? Rashad continuou, os olhos estreitando-se com desconfiança. Ele não falou todas as verdades, não é? O passado costuma esconder armadilhas, e até mesmo os aliados podem carregar punhais escondidos. Layla inclinou a cabeça, o cabelo negro captando o último brilho do sol, brilhando como uma noite sem estrelas. Hamid sabe mais do que revela, mas o verdadeiro desafio não é aquele que ele apresenta.
Esta história que você tenta sufocar com ouro e poder é mais profunda do que qualquer segredo de palácio. O sheik se aproximou, o chão reverberando sob seus passos controlados. Seu rosto, de um bronze perfeito marcado pelo tempo, carregava agora uma expressão dilacerada entre a ira e a dúvida. Você fala como se tivesse sido parte do que destruiu minha vida. Mas eu não preciso de fantasmas para governar. Preciso de lealdade. Os olhos de Layla arderam em resposta, faíscas de uma força oculta. Lealdade, sheik, é ligada pela verdade, não pelo medo. Você criou muralhas para se proteger, mas essas barreiras não vão impedir que o passado encontre você. O clima ao redor deles parecia encolher. O próprio ar vibrava com segredos sufocados. Rashad soltou o ar com um resmungo. A frieza cedeu espaço a uma vulnerabilidade tímida, um medo reprimido que lançava sombras no seu orgulho ferido. Do outro lado do corredor, uma porta se abriu com um estalo súbito. Hamid apareceu. Seus olhos penetrantes cortaram o ar como lâminas silenciosas. Nosso tempo está se esgotando, meu senhor, avisou ele com a solenidade de quem carrega um fardo pesado. A sombra que julga já está estendendo seus tentáculos para dentro do palácio. Layla não veio sozinha, e os fantasmas do passado acordaram para buscar justiça. Rashad sentiu seu corpo inteiro se tensionar. A mão fechou-se numa garra involuntária, as unhas cravando-se na pele da palma. Por trás da máscara de autoritarismo, havia um homem que temia o que desconhecia. Aquela notícia não era apenas uma ameaça a seu reinado, mas uma sentença dura para seu coração esquecido. A serva permaneceu imóvel, mas seu rosto não traía surpresa. Eles chegaram para o que lhes pertence, sheik. Você pode tentar fugir, mas a verdade, assim como o deserto, não manifesta misericórdia. O silêncio súbito foi rompido somente pelo som distante das fontes, a água caindo em cascata como uma melodia triste. Rashad virou-se lentamente, encarando Layla com o olhar que era uma tempestade contida. Então me diga, o que exatamente você quer de mim? Deseja que eu renuncie tudo o que construí? Que desista de minha honra e do trono que meus ancestrais me legaram? Sua voz falhou por breves segundos, como se a pergunta também fosse um apelo secreto. Deu um passo adiante, tão próximo que o calor do corpo dela parecia evaporar a aridez que o envolvia. Não quero destruir Rashad. Quero que você enxergue, que encare o homem atrás do sheik, aquele que foi preso não por correntes, mas por temores que ele mesmo semeou. Um silêncio denso se formou entre eles, onde cada palavra não dita, mas falava do que qualquer confissão. A noite perfumada de incenso e flores silenciava os corredores antigos, que agora pareciam invisivelmente carregados de um futuro instável. Rashad baixou o olhar, sentindo o sabor amargo da derrota, não contra um inimigo externo, mas contra seus próprios muros internos. Ele compreendia, ao menos em parte, a força da serva que enfrentava sua arrogância diária, e também a fragilidade inesperada que sua presença despertava. Se eu quiser encontrar essa verdade, preciso estar preparado para perder mais que o ouro, não é? Murmurou, quase para si mesmo. E se a tempestade que se aproxima for a última que meu coração poderá suportar? Layla sorriu, um gesto pequeno, quase imperceptível, mas carregado de inúmeras promessas e advertências. Ela será a grande prova, sheik, mas não será um caminho que você terá que trilhar sozinho. Antes que qualquer resposta pudesse ser dada, os corredores se encheram com o som arrastado de passos que não pertenciam a nenhum dos dois,
mas que chegavam ameaçadores, cada vez mais próximos. Uma sombra surgira no limiar da porta, uma figura encoberta por mantos escuros, cujos olhos lançavam um brilho gelado que Rashad conhecia muito bem. O reconhecimento de antigos inimigos que acreditava enterrados no passado, agora ressurgindo para apagar o que ele ousou construir. O sheik bilionário sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquela noite seria o começo de uma guerra invisível entre o poder que rege o presente e os fantasmas que tentam reivindicar seu preço. E no clímax daquele momento, onde tudo parecia desmoronar, Rashad percebeu, por fim, que Layla não era apenas a chave para seu passado, talvez fosse o único caminho para sua salvação. Mas quando o manto da escuridão finalmente os envolveu, uma voz gélida soou, cortante. Seu império caiu, Rashad, e com ele o último segredo morrerá. O silêncio que se seguiu foi um prenúncio. A tormenta finalmente havia chegado. O sheik Rashad permaneceu imóvel diante da sombra que se insinuava no limiar da porta. A figura encoberta que seus olhos reconheceram, mesmo antes que se anunciasse. O brilho gelado daqueles olhos era um sussurro cruel do passado que ele buscava enterrar, sob a vastidão do deserto. O ar em torno deles pareceu se condensar, pesado e carregado, como se o próprio palácio segurasse a respiração. Layla, ao seu lado, conservava a compostura, mas o leve tremor de suas mãos denunciava a tensão que corria pela espinha. A serva que antes era apenas um vulto na rotina do palácio se tornara aquele enigma que fazia o impiedoso sheik Al-Kuri vacilar. E agora, sob a luz tênue do crepúsculo, a ameaça que Rashad julgava esquecida ressurgia viva e implacável. A figura avançou um passo, e Rashad sentiu o peso invisível de cada instante crispado, a distância que separava passado e presente se encurtando como um abismo prestes a engolir tudo. Você achava que poderia fugir, Rashad? A voz rouca e amarga carregava um veneno antigo, cortando o silêncio como uma lâmina afiada contra vidro fino. Aquilo que o deserto esqueceu, eu nunca deixei de guardar. O sheik carregava no rosto a máscara conhecida do comandante absoluto, mas no fundo dos olhos, uma tempestade ameaçava romper a superfície. Por anos, ele se apoiara na frieza e no ouro para viver invulnerável. Mas naquela noite, as paredes do palácio já não podiam conter o ruído dos segredos que ameaçavam explodir. Layla encarou o intruso com firmeza, a voz baixa e resoluta. Ele pagou caro para esquecer, mas você ainda está preso nas teias do passado que construiu. Rashad estremeceu, como se o veneno das palavras atravessasse sua couraça. O conflito interno pulsava forte, arrepiando cada fibra de seu ser. «Sai do meu caminho», ordenou, a autoridade firmada na voz, mas que fraquejava por dentro. «Não sabe com quem está mexendo». «Ah, mas sei muito bem», respondeu o visitante, um sorriso cruel lanternando seu rosto à luz do salão. A feição marcada pela história fazia ecoar o medo, a ruína e a sede de justiça que Rashad tentava sufocar. O sheik bilionário, senhor do deserto e das riquezas, caído não por inimigos externos, mas pelos próprios fantasmas que ele deixou crescer dentro de si. O silêncio se desfez em uma tensão eletrizante. Rashad sentiu o solo escorregar sob seus pés.
O mármore frio que sustentava sua pose agora tão instável quanto a tempestade de emoções que zunia em seu peito. Cada palavra era um punhal cravado contra o orgulho de um homem, acostumado a vencer pelo medo e pelo controle. Layla deu um passo adiante, a proximidade quase dissolvendo as barreiras invisíveis que existiam entre chefe e serva. Ele não vencerá sozinho essa guerra. A força que ele não tem precisa nascer do que se recusa a encarar, o homem atrás do título e coração preso nas correntes da culpa. O silêncio pesado falou por ele, carregado de dor e dúvida. A luta interna, violenta, se refletia naquele olhar que agora buscava não um inimigo externo, mas tentar reconciliar-se consigo mesmo. A sombra da noite mergulhava o palácio em penumbra, e o suave tilintar das joias, o aroma profundo do incenso de mirra, tudo tornava aquele momento ainda mais surreal e irrevogável. O conselheiro Hamid reapareceu ao lado do sheik, sua figura tatuada no silêncio, como um arauto das más notícias. Eles se movem agora, meu senhor. O equilíbrio frágil que controla seu mundo está prestes a se romper. Não será sua força que decidirá, mas o que você está disposto a revelar e a abandonar. Rashad voltou o olhar para Layla, a sombra de um pedido quase imperceptível pousando no brilho dos olhos dela. Havia uma colisão de confiança e medo, uma dança frágil entre a esperança e o desespero. Sei que carrego um passado que assombra cada passo que dou, murmurou ele, a voz baixa, quebrando a barreira da autoridade para revelar o homem exausto por dentro. Mas talvez essa tempestade seja o único caminho para que eu me liberte, ou que eu me perca de vez. Layla sorriu ligeiramente, um gesto que carregava tanto conforto quanto aviso. Então prepare-se, Rashad, porque o que vem não é só a sombra dos seus inimigos, mas o desvelar das suas próprias prisões. O que você acreditar conhecer pode ser a maior ilusão de todas. Um estalo ecoou distante, o som seco de uma porta se fechando, enquanto as luzes do salão oscilavam, como se o próprio destino tremesse diante do que estava por vir. Rashad inspirou profundamente, sentindo o ar quente e carregado de especiarias preencher seus pulmões. O olhar firme voltou a se erguer, determinado, mas ainda permeado pelo medo, de um homem que sabe que o jogo que começa pode custar não apenas seu império, mas sua alma. Ele deu alguns passos em direção à sombra que sussurrava passado e ameaça, e então, sem tirar os olhos do adversário oculto, murmurou como um aviso e uma promessa. Se este é o fim do meu império, que venha ao deserto e leve tudo. Mas saiba, não há corrente mais forte do que a que prende o sheik bilionário. E enquanto o crepúsculo se diluía em trevas profundas, uma última palavra, sussurrada pelo vento pelos corredores do palácio, pairou como um presságio cortante. Traição. Naquele instante, Rashad percebeu que o jogo estava mais perigoso do que jamais imaginara. E que nessa guerra invisível, as apostas não eram apenas riquezas, mas vidas, corações e a busca desesperada por redenção. O silêncio do salão agora parecia pesar sobre o sheik Rashad, como uma tempestade prestes a desabar. Os olhos negros da serva, firmes e impassíveis, encontravam os dele com uma intensidade que fazia suas defesas tremerem. A sombra que há pouco se apresentara na porta do trono ainda pairava presente, mesmo depois de desaparecer entre os corredores escuros, deixando um rastro de inquietação e dúvidas não ditas. Rashad sentiu a pele arrepiar-se, não pelo frio que se infiltrava pela noite,
mas pelo pressentimento de que o equilíbrio precário que sustentava seu reinado e sua vida havia começado a se desfazer. Ele deslizou as mãos pelo rosto, num gesto involuntário para esconder a inquietação, enquanto a luz tênue dos lustres de cristal espalhava brilhos que pareciam estilhaçar a rigidez que sempre o definira. Layla não desviava o olhar, consciente do turbilhão silencioso que invadia o coração do sheik bilionário. Um segredo tão grande quanto as areias do deserto pairava entre eles, ameaçando estourar a frágil barreira invisível que mantinha o orgulho de Rashad intacto. Eles não apenas despertaram, murmurou ela, quase como uma prece, mas já caminham dentro do palácio, preparando a ruína que você se recusou a ver. A voz delicada, porém carregada de uma firmeza quase cruel, abriu uma nova ferida no peito do sheik. E não podemos mais ignorar o que você tentou esconder. Rashad voltou-se encarando a imensidão do salão, onde os tapetes bordados contavam histórias de glórias antigas e promessas quebradas. Ignorar não é mais possível, Layla, ele admitiu com um suspiro pesado. Mas encarar o que foi enterrado é uma tarefa que creio não estar pronto para enfrentar. A serva avançou um passo e, pela primeira vez, demonstrou uma fraqueza sutil em seu semblante. O brilho intenso de seus olhos suavizou-se, revelando um toque de humanidade escondida sob a armadura da submissão aparente. Talvez a força para isso só venha quando não restar mais nada a perder. A frase ficou suspensa na atmosfera perfumada de âmbar e mirra, reverberando como um sino que anuncia o início de uma queda inevitável. Rashad fechou os olhos por um instante, buscando recompor o poder que sempre emanou com naturalidade. Se meu coração não for pedra, então eu já perdi demais para continuar assim. Sua voz estava rouca, marcada pela exaustão de uma batalha interna travada entre peso e esperança. Layla viu nesse momento uma brecha rara. Existe algo que você teme revelar? Até para si mesmo. Essa prisão interna não é feita de correntes, mas de dolorosas memórias e escolhas que você insiste em esconder. O sheik permaneceu estático, a respiração pesada como o calor da tarde no deserto, enquanto a verdade sussurrada por Layla perfurava as últimas defesas do orgulho que o sustentava. E se enfrentar essas sombras significar perder o que ainda resta do meu império? Ela aproximou-se, as sedas de sua túnica quase roçando as fendas de ouro e brocado da vestimenta real. Todo o império, Rashad, é construído sobre riscos, mas o maior deles não é externo, está dentro do homem que o governa. O peso daquela afirmação os envolveu em um silêncio carregado, interrompido apenas pelo tilintar distante de uma fonte, e o vento que agitava as cortinas feitas sob medida para o palácio. O ar parecia vibrar entre o desejo e o medo, entre o poder latente e a vulnerabilidade inesperada. Hamida Alfares reapareceu na sala, sua presença austera uma ponte silenciosa entre o passado e o presente. O tempo se esgotou, meu senhor, disse com a gravidade que remetia às histórias mais sombrias do deserto. A fortuna que você ostenta não protegerá suas terras da tempestade que vem. Layla é um aviso e a chave para o que pode salvar ou destruir. Rashad encarou o conselheiro, a determinação oscilaram em seus olhos. Então me mostrar esta chave, Hamid, pois o que vem não pode ser enfrentado com as moedas do passado. A voz de Layla quebrou as sombras. Não poderia estar mais certo, mas antes de abrir quaisquer portas, você precisará soltar as chaves que guardou em seu peito durante anos. A tensão aumentou quando as portas de ébano se abriram silenciosamente,
e uma figura vestida inconfundivelmente com mantos de outro tempo entrou, seus olhos queimando com um fogo antigo que Rashad conhecia intimamente. O visitante era a prova viva do passado que Rashad lutava para ocultar. Uma promessa e uma ameaça, entrelaçadas em um só corpo. O sheik sentiu o peso do olhar da figura cair sobre ele, pesada como o sol escaldante do meio-dia do deserto. Então aqui estamos, Rashad al-Khuri. A voz era um sussurro cortante, no exato momento em que o presente se rende às furtivas mãos do passado. Layla, posicionada ao lado do sheik, permitiu que suas mãos firmes e trêmulas se entrelaçassem, um gesto de resistência em meio à tempestade iminente. Rashad deu um passo firme à frente, seu olhar se tornando uma lâmina afiada contra o inimigo e, paradoxalmente, contra si mesmo. Se este é o desfecho que esperam, então saibam, o sheik bilionário não se rende. Ele luta, até o último suspiro, contra correntes visíveis ou invisíveis. A figura sorriu um sorriso que nada prometia, apenas o frio da destruição que se avizinhava. Então prepare-se, Rashad, porque a batalha que se aproxima não é apenas pela riqueza ou poder, é pela alma que você esqueceu possuir. O ar ao redor parecia condensar-se, o crepúsculo trazendo consigo uma noite que prometia ser longamente insone. E naquele instante, enquanto as paredes douradas pareciam sussurrar antigos juramentos esquecidos, Rashad compreendeu que a verdadeira guerra já começara, dentro e fora dele, que nada, nem mesmo o ouro mais puro, poderia protegê-lo do que estava prestes a emergir das sombras. Um ruído seco, como o estalo de um pergaminho rasgado, quebrou o silêncio. Rashad virou-se brusco, encarando o corredor que levava à ala privada do palácio. Lá, uma carta selada com o emblema do clã foi deixada sobre o pedestal de mármore polido. Uma mensagem que não precisava ser lida para carregar consigo o peso de uma sentença inevitável. O sheik bilionário, senhor do deserto, sentiu pela primeira vez a frieza da verdadeira prisão. A inevitabilidade do destino que se aproximava, impiedoso, e a escolha que teria que fazer entre salvar tudo ou perder a si mesmo para sempre. O crepúsculo já cedia espaço à noite quando Rashad retornou para os aposentos privativos, a sensação de invasão latejando em cada fibra do seu ser. O peso daquela carta selada apertava sua mente como uma pedra que não podia ser descartada. A mensagem que ali repousava era um aviso frio, uma sentença velada que desmontava, tijolo por tijolo, o império que ele construíra com mãos firmes e coração fechado. Ao seu lado, Layla caminhava com uma postura que desmentia sua condição de mera serva. Cada passo dela parecia carregar a segurança de quem conhece os abismos e ainda assim não teme cair. No salão de entrada, a luz tênue dos candelabros dançava sobre os tapetes persas, refletindo nos olhos de Rashad um brilho que oscilava entre a fúria contida e a fragilidade inédita. Ele não podia mais se dar ao luxo da indiferença. O passado, com suas correntes invisíveis, estava prestes a puxá-lo para um confronto inevitável, aquele que ele sempre evitara com ouro, aço e ordens implacáveis. Layla o olhou de soslaio, a voz quase um sussurro que cingia o silêncio da noite. Esse selo não é apenas um símbolo, sheik. É a chave que abre portas que você sempre manteve trancadas, portas que podem libertar ou aprisionar de vez. As palavras dela tinham o peso das areias do deserto, inevitáveis e implacáveis. Rashad apertou o selo entre os dedos, sentindo a textura áspera do pergaminho antigo. O que exatamente eles querem?
Sua voz saiu rouca. Por trás da máscara de comando, havia um abismo entre o Rajá poderoso que governava os territórios ao redor e o homem que sozinho encarava os fantasmas que Layla despertava. Querem o que foi roubado deles, respondeu ela, os olhos fixos naquilo que nenhum ouro do mundo poderia comprar. A verdade escondida sob camadas de silêncio. E o que pertence a você, ou ao que você pensa que é. O silêncio voltou a preencher os corredores luxuosos, como se até as próprias paredes do palácio contivessem a respiração. Rashad sentiu a opressão do silêncio como um punhal cravado no peito. Ele não era mais o homem autossuficiente que decidira tudo, e Layla, com sua presença silenciosa e firme, surgia como ponte e desafio àquele império de controle absoluto reconstruído sob o brilho das joias. E se isso destruir tudo o que construí? A pergunta escapou, não como uma dúvida, mas como um medo cravado entre as certezas do sheik. O brilho azulado dos cristais pendurados no teto refletia suas palavras, tornando-as mais intensas, como flechas que perfuravam a couraça que o separava do mundo. Layla encarou por um instante mais longo do que o habitual. Então terá que decidir o que vale mais: o ouro que escurece o coração ou a liberdade que consome as mentiras. Eu já escolhi meu caminho, sheik, e não posso mais ser espectadora do que você. Se recusa a encarar. Um vento morno percorreu o corredor, trazendo consigo o aroma familiar de incenso de sândalo e algo mais, a promessa do que viria. Rashad ergueu a mão, hesitante, como se tentasse alcançar não apenas Layla, mas a própria verdade que ela representava e que poderia salvá-lo ou condená-lo. Naquele instante, uma sombra apressada cruzou a porta entreaberta. Era Hamid, surgindo com a urgência estampada no rosto marcado pelo tempo, os olhos carregando um pedido silencioso para que a noite reservasse pouco descanso e nenhuma escolha fosse tomada levianamente. Meu senhor, a sorte que você acredita controlar está se esvaindo. Não apenas as vozes do passado se revelaram, mas aliados inesperados e inimigos ocultos já fecham o cerco, alertou ele com uma gravidade que só anos de intrigas poderiam moldar. Temos que agir, e rápido. Rashad virou-se para o conselheiro, as sombras esculpindo uma fenda na fortaleza de seu semblante. E Layla? Perguntou, a dúvida desaparecendo para dar lugar a uma determinação feroz. Você confia nela? Hamid fixou uma mirada profunda em Layla, como se pesasse não só a serva, mas ela mesma a balança das próximas batalhas. Finalmente respondeu. Ela é parte dessa guerra, e pode ser a única que conhece o caminho para nossa salvação, mas também é a faísca que acenderá fogos que podemos não controlar. O ar do palácio parecia oscilar entre o perfume doce do jasmim e o aço frio da iminente tempestade. Rashad sentiu o peso de cada palavra, cada movimento, como peças de um jogo cujo prêmio era mais que a coroa. Era a redenção de um homem faminto de poder, mas sedento por ser entendido. Layla deu um passo à frente, tão perto que o calor do corpo dela quase rasgava a distância entre eles. A mesma distância que Rashad começava a perceber que não podia mais sustentar. Não basta sobreviver, sheik. Você precisa renascer na verdade, mesmo que essa verdade revele as feridas que você tentou enterrar. O sheik respirou fundo, o peito ardendo contra a prisão invisível do orgulho. Não mais ouro para esconder feridas, Layla. É hora de enfrentar a tempestade, mesmo que ela me dilacere. O silêncio se fez absoluto por um instante antes que lá fora o som de cascos e vozes sugestivas se aproximasse como um presságio sombrio. Passos firmes que traziam o inevitável, o confronto iminente entre o império de Rashad
e as sombras que ele acreditava terem ficado no passado. E no ápice daquela noite silenciosa, quando o futuro se enredava com memórias dolorosas e escolhas que poderiam destruir ou salvar, um sussurro cortou o ar pesado. Eles não vieram apenas para cobrar uma dívida. Vem buscar a alma que você esqueceu, Sheik bilionário, preparado para o que essa invasão poderá revelar. Nesse instante, enquanto as luzes da lua rasgavam as janelas arqueadas e o deserto sussurrava seus segredos ao redor do palácio, Rashad sentiu pela primeira vez o verdadeiro peso de sua própria prisão, não feita de ouro ou armas, mas das sombras que ele teria que enfrentar para enfim ser livre. A vela solitária na escrivaninha lançava sombras tremeluzentes pelas paredes douradas dos aposentos reais. Rashad permanecia imóvel, a carta selada entre os dedos, o peso de cada palavra não dita quase sufocando-o. O silêncio daquele salão era um espaço tenso, carregado pelo aroma pesado de sândalo e jasmim que dançava entre móveis entalhados e tapetes persas. Layla havia recuado para um canto, seus olhos escuros observando o sheik com uma mistura complexa de determinação e compaixão. Naquele momento, não era mais a serviçal silenciosa, mas a peça-chave de um jogo que poderia transformar ou destruir tudo o que Rashad acreditava ser seu. Ele enfim quebrou o silêncio, a voz rouca e pesarosa. Eles sabem do que carreguei comigo em silêncio, das prisões invisíveis que erigi para negar a verdade. O olhar lançado sobre Layla não era de desafio, mas de quem luta para conter uma tempestade interna. E você? Você realmente é essa chave? Uma promessa, como disse, ou um aviso do que está por vir? Ela sorriu, pequeno, quase um sussurro. Sou os dois, Rashad. Aquela que revela ou que destrói, dependendo se você está pronto para ver além da armadura de metal que aprendeu a usar contra o mundo. Seus passos se aproximaram, suaves, como a brisa que acaricia as dunas antes da tempestade. Você não é só um senhor do deserto. É um homem que tem o direito de ser mais do que a lenda fria e impenetrável que construiu. Por um instante, a fúria adormecida no peito do sheik deu lugar a uma vulnerabilidade que há muito ele ocultara até de si mesmo. O calor árido do deserto parecia transbordar para dentro daquele aposento, junto com o cheiro irresistível das especiarias que penetrava seus sentidos. Rashad sentiu o gosto salgado da derrota, mas também o ardor inquietante da esperança. A porta se abriu com um rangido quase estridente, e Hamid entrou, os olhos escuros refletindo urgência e preocupação. Meu senhor, não há tempo a perder. A voz grave parecia anunciar o fim da calmaria antes da tormenta. As peças se movem, e as alianças que julgávamos firmes começam a vacilar. Layla é mais importante do que jamais imaginamos. Ela pode ser a única que desvenda o que o deserto esconde. Rashad sentiu, os punhos cerrados pelo conflito que lhe consumia o peito. Então diga-me, Hamid, como enfrentar o impossível sem desfazer o que restou do meu império? E como confiar quando até os mais próximos podem ter veneno nas mãos? O conselheiro não respondeu de imediato, a expressão fechada, antes de finalmente dizer: lealdades serão testadas, Sheik, mas se há alguém capaz de navegar nessa tempestade, essa é Layla. Não por acaso ela fala em tantas línguas, não apenas de sobrevivência, mas de poderes velados, de segredos que vocês dois carregam. Layla estendeu a mão, tocando a mesa de madeira escura, dedos, finos trêmulos pelo peso da revelação. Não sou uma peça, Rashad. Sou o reflexo do que se finge esquecer. E você, por detrás do ouro, esconde um homem que teme a própria verdade.
Mas essa verdade nasceu para ser liberta, não enterrada. O sheik sentiu o peito apertar, a respiração se tornando curta, como se o ar quente do deserto agora fosse um labirinto sem saída. A fortaleza que ele construíra com o aço e as moedas começava a ruir. Não por inimigos que atacavam com armas, mas por fantasmas que habitavam os recantos mais obscuros do seu coração. Longe dos olhos alheios, uma sombra surgiu na penumbra do corredor. O espectro do passado que Rashad lutava para manter adormecido. Um sussurro gélido atravessou o silêncio do palácio, carregando nomes que queimavam como brasas, falsas alianças, traições ocultas, promessas quebradas. Rashad virou-se lentamente, encarando a escuridão que se adensava na porta entreaberta. O baque no peito o fez hesitar, mas a determinação que brilhava em seus olhos era mais feroz do que nunca. Aquele homem, aquele sheik bilionário, não poderia mais fugir das correntes invisíveis que o prendiam. Sei que perdi muito, murmurou, quase para si mesmo, mas esta batalha não termina enquanto eu respirar. Seja qual for o preço, pagarei com o que restar do meu ser. As palavras emergiam de uma fonte profunda dentro dele, uma força antiga, nascente entre a dor e a redenção. Layla avançou, as roupas de seda roçando levemente sua pele, uma presença firme ao seu lado. Então venha, Rashad. A tempestade não espera, e o deserto é impiedoso. Mas juntos, podemos enfrentar até mesmo as mais cruéis areias do destino. Antes que pudessem trocar um olhar, um som cortante chegou até eles, o estalo seco de uma fechadura sendo aberta. Um mensageiro entrou apressado, segurando um pergaminho com o selo do clã Al-Khori, mas os olhos do jovem não estavam fixos no sheik, pareciam evitar algo ou alguém. Mensagens urgentes, meu senhor, disse o rapaz, a voz trêmula e o corpo tenso. Relatórios da fronteira indicam movimentações não autorizadas. Grupos antigos que julgávamos extintos estão se reagrupando, sob a liderança de um nome que traz medo a todos os confins do deserto. Rashad sentiu a mandíbula se fechar com força. Diga o nome, ordenou com voz firme. O mensageiro hesitou antes de sussurrar. Zaid al-Najjar, olhos brilhando na penumbra. Então a tempestade que se aproxima não é apenas política, é pessoal. O sheik olhou para ela, o silêncio se carregando de significado. Da promessa amarga de que nada nem ninguém, nem mesmo o próprio deserto, poderia protegê-lo do confronto final que se anunciava. E naquele instante, quando o relógio da fortaleza indicava o cair das horas, Rashad compreendeu uma verdade implacável e irrevogável. Seu império estava prestes a desmoronar. E com ele, o último segredo que jurara proteger seria finalmente exposto sob as estrelas cruéis do deserto. A carta selada repousava sobre a mesa, imóvel como o destino que agora Rashad al-Khori não podia mais evitar. As dobras do pergaminho carregavam o peso de toda uma história, de intrigas antigas e promessas quebradas. O sheik bilionário sentiu os dedos trêmulos segurarem o selo, como se aquele afago frio pudesse também quebrar os grilhões invisíveis que o prendiam às sombras de um passado doloroso. Layla observava em silêncio. Seu olhar firme e compassivo dizia mais do que palavras jamais poderiam. Ela não era mais apenas a serva que uma vez nas sombras caminhou. Agora era a presença constante e indispensável, a chave que destrancava os sentimentos que ele longa e dolorosamente tentara ocultar. Respirou fundo o ar quente do deserto,
misturando-se entre os aromas embriagantes de sândalo e jasmim que preenchiam os aposentos. Por um instante, a rigidez e o controle que o acompanhavam por anos vacilaram para dar lugar a algo humano, tímido, mas irresistível. Está na hora, ele murmurou, a voz rouca quebrando o silêncio pesado da sala. Não posso mais adiar o que deve vir. Layla se aproximou, a leveza dos seus passos contrastando com a tempestade contida dentro do coração do sheik. Enfrentar a verdade nunca é simples, Rashad, mas ela tem o poder de libertar. A porta se abriu silenciosamente e Hamid entrou, sua expressão ainda carregando o peso das notícias que trazia, mas também um resquício de confiança. Nosso tempo é curto, meu senhor. Eles avançam. E você precisará de mais do que ouro para proteger seu povo e a si mesmo. Rashad assentiu, o olhar agora firme e incisivo. Por trás daquele semblante endurecido, reinava um homem disposto a se despir das armaduras que o isolaram por tanto tempo. Então faremos isso juntos, declarou. Não como sheik invencível, mas como alguém que aceitou suas próprias falhas e está pronto para reescrever seu destino. Os dias que se seguiram foram uma dança tensa entre estratégia e revelações. Layla revelou não só segredos antigos, como também alianças esquecidas, pistas que desbloqueavam tramas que Rashad desconhecia, mas que ameaçavam devorar tudo o que ele havia erguido. A serva que falava várias línguas se transformou na ponte entre o passado obscuro e um futuro incerto. Mais do que isso, uma transformação interna acontecia no sheik bilionário. Aos poucos, a rigidez deu lugar à empatia. O que antes era desprezo cego para com as fraquezas humanas, cedia espaço a um respeito profundo pelas cicatrizes não visíveis, as delas, as suas próprias. No ápice daquela tempestade emotiva, Rashad e Layla encontraram-se no jardim secreto do palácio, rodeados pelos odores delicados de flores recém-desabrochadas, iluminados pela luz branda do amanhecer. Era como se o deserto, aquela vastidão árida, tivesse dado um oásis para o renascimento de um amor que justificava todas as batalhas. Ela segurou sua mão, os olhos brilhando com lágrimas não de dor, mas de esperança. Você não está mais preso, Rashad, nem pelo passado, nem pelo medo. Ele entrelaçou seus dedos aos dela, um sorriso leve desabrochando em seus lábios antes endurecidos pelo tempo. E você não é mais uma sombra para mim, Layla. É luz, e tudo o que eu precisava para ser inteiro. Naquele momento, o silêncio sagrado do jardim pareceu celebrar o milagre daquela união, a vitória do amor sob as correntes invisíveis de orgulho e dor, a superação de um império erguido sobre o medo. Pouco a pouco, a paz começou a se estabelecer no palácio de Zahran. As cortesanas e conselheiros sentiram a mudança sutil, mas poderosa no ar. Rashad convocou uma reunião solene, onde reconheceu as falhas do passado e anunciou Layla não mais como serva, mas como a mulher que caminharia ao seu lado, não apenas como parceira, mas como guardiã do novo tempo que viria. O respeito floresceu onde antes havia apenas temor. A lealdade verdadeira substituiu a obediência imposta pelo medo. Layla não era só a savante dos idiomas, mas a voz que traduziu os sentimentos reprimidos do sheik e os ensinou a falar a língua do perdão e da esperança. E no ápice daquele encontro, diante de todos, Rashad declarou com a firmeza do homem que renascia: hoje não inauguro um trono, mas um novo pacto. Layla é a promessa de que mesmo nas noites mais escuras,
a luz pode renascer. E juntos somos invencíveis. A multidão explodiu em aplausos sinceros, não somente pela união inesperada, mas pela transformação do homem, conhecido por sua frieza, num líder que finalmente entendia o poder do amor e da vulnerabilidade. O sol daquele dia tingiu o céu do Emirado com tons de ouro e púrpura, como se o próprio deserto saudasse o nascimento de uma era marcada por justiça, compreensão e paixão verdadeira. Rachad e Laila, agora lado a lado, caminharam pelo corredor principal do palácio com passos tranquilos, o peso do passado dissolvido nas areias do tempo. Não mais separados por segredos ou muros invisíveis, mas unidos numa história completa e sincera. E enquanto o vento suave soprava através das janelas arqueadas, levando consigo o aroma das especiarias e a promessa de um futuro brilhante, aqueles dois corações finalmente reconheceram que, para se libertar, bastava aceitar quem realmente eram, imperfeitos, humanos e profundamente amados. Se fechava o ciclo da tormenta e se abria o caminho para a paz eterna no coração do sheik bilionário.